todos os irmãos. Nós estamos aqui se ajeitando para mais um Evangelho no Lar. Sejam bem-vindos. Poxa, graças a Deus. Então, nós temos bastante amigos aqui, hein? Sim. Presentes na live. Que Sim. bom. Nós estamos começando realmente a formar o culto do Evangelho no Lar online com um grupo seleto, não é? É verdade. Porque Joana. o que acontece? Nesse horário, né, Sandra? A gente estando junto, como a gente fica, né, com uma vibração gostosa. E hoje, mais do que nunca, nós precisamos que o nosso estado do Rio, o nosso estado de Minas, São Paulo, estão passando por grandes problemas, grandes dificuldades aí, que a gente precisa de nossas orações, né, para que eles possam ter um alívio nesses momentos difíceis, não é, Milton? Não é? Então, que bom. Muita paz, Cláudia, obrigada. Que bom que a turminha está chegando, né, Catarina? Nós já estamos com 11 pessoas. Que ótimo. Isso é muito bom. E aí, esses 11 vai ser mais 11, porque um, né, passa para o outro. Oi, Tati. Deixa eu ver que horas são. Já são 18 horas, né? Padre já bateu o sino. Vamos lá? Jesus, bora lá. Vai e não voltes a pecar. Estas foram palavras ditas a Maria Madalena no momento em que havia sido salva do apedrejamento. Ereto, firme e sereno, o mestre, tendo a pecadora aos seus pés, afirma: vai e não voltes a pecar, para que te não aconteça coisa pior. A pecadora de Magdala simboliza a situação da maioria das pessoas na terra. Jesus, contudo, nas horas de dor e arrependimento, ressurge nos horizontes da consciência e diz: levanta-te. Se você deseja evitar novas quedas, lembre-se de Madalena junto ao Cristo e busque ouvir sua advertência. Do contrário, ainda pode acontecer o pior. Então, aqui, nos exaltando a... Todo mundo vai cair, né? Uma hora ou outra. Mas para a gente aprender com os nossos erros, lembrar que Cristo está do nosso lado e seguir adiante e procurar não errar mais, né? A gente aprendeu a lição, não vai voltar. Quando a gente estiver na frente daquele obstáculo, já vai saber como se posicionar. E sempre lembrando de levar Cristo ao nosso lado, né? Essa é a maior lição de hoje. Vamos orar. Vamos iniciar o nosso Evangelho no Lar, agradecendo por sempre a espiritualidade amiga, que sempre está nos acompanhando, sempre nos dá a oportunidade de estarmos juntos aqui nesse domingo, elevando o nosso pensamento, a nossa vibração para a espiritualidade superior, que ela possa visitar aos lares das pessoas que estão aqui representadas, levando paz, levando harmonia, iluminando cada ponto. E que nós hoje possamos, mais uma vez, nos aprofundar nas palavras do Cristo. Que assim seja. Graças a Deus. Bom, meus amigos, vamos lá pegar o nosso Evangelho, né? E hoje nós estamos continuamos ainda no capítulo 7, bem-aventurados os pobres de espírito, e na parte de instruções dos espíritos, o orgulho e a humildade, em que a graça, ela nos fez uma colocação aqui sobre a humildade, sim, e nos falou também sobre a reencarnação, né? Que se hoje eu abusar do meu orgulho, da minha vaidade, enfim, numa próxima eu terei que voltar e procurar me melhorar, como todos nós fazemos. E nós paramos, como ele é muito grande, né? Nós ainda estamos no item 11. E procurem aí, meus amigos, nós estamos no, deixa eu ver, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Eu acho que nós vamos para o sexto parágrafo. Orgulhosos, querem, antes de seres nobres e poderosos, vejam se vocês acham aí para dar continuidade, que é aqui que a gente parou. Né? Então, vamos continuar aqui aprendendo sobre orgulho e sobre
humildade. São, né, o orgulho é uma das chagas da nossa humanidade que nos dá a perdição, que a gente tem que ficar bem de olho, prestando muita atenção nesse orgulho que muitas vezes a gente acha que não é, mas é, por isso que é muito importante a gente refletir diante das nossas atitudes, daquilo que a gente fala, daquilo que a gente faz, para que a gente não possa cair nesse orgulho e prejudicar os nossos irmãos e a nós mesmos, né? Então vamos lá. Orgulhosos, que eres antes de seres nobres e poderosos, ele está falando para as pessoas que são, né, mais poderosos. Talvez estivesseis abaixo do último dos vossos criados. Curvai, portanto, as vossas frontes altaneiras, que Deus pode fazer-se abaixo, justo no momento em que mais elevares. Na balança divina são iguais todos os homens, só as virtudes os distinguem aos olhos de Deus. São da mesma essência todos os espíritos, e formados de igual massa todos os corpos. Em nada os modificam os vossos títulos e os vossos nomes. Eles permanecerão no túmulo e de modo algum contribuirão para que gozeis da aventura dos eleitos. Estes, na caridade e na humildade, é quem tem seus títulos de nobreza. Pobre criatura, és mãe. Teus filhos sofrem, sentem frio, têm fome, e tu vais, curvada ao peso da tua cruz, humilhar-te para lhes conseguires um pedaço de pão. Ó, inclino-me diante de ti. Quão nobremente santa és e quão grande os meus olhos. Espera e ora, a felicidade ainda não é deste mundo. Aos pobres oprimidos que nele confiam, concede Deus o reino dos céus. E tu, donzela, pobre criança lançada ao trabalho, às privações, por que esses tristes pensamentos? Por que choras? Dirige a Deus, piedoso e sereno, o teu olhar. Ele dá alimento aos passarinhos, tem-lhe confiança, ele não te abandonará. O ruído das festas, dos prazeres do mundo, faz bater-te o coração. Também desejaras adornar de flores os teus cabelos e misturar-te com os venturosos da terra. Dizes de ti para contigo que, como essas mulheres que vês passar, despreocupadas e risonhas, também podereis ser rico. Ó, cala-te, criança! Se soubesses quantas lágrimas e dores inomináveis se ocultam sob esses vestidos recamados, quantos soluços são abafados pelos sons dessa orquestra numerosa, preferirias o teu humilde retiro e a tua pobreza. Essa passagem é muito importante, ela ficou bem assim gravada na minha mente. É bem interessante. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte, cobrindo o semblante com as suas brancas asas, e deixando-te com os teus remorsos sem guia, sem amparo neste mundo, onde ficarias perdida a aguardar a punição do outro. É que para aqui eu continuo, Graça. Eu acho que a gente para, né, Catarina? Ele é bem grande. Eu acho que ele é grande e ele nos dá, sim. Depois o Celso fica com problema para fazer a edição, ele diz que eu falo demais, né? A minha humildade é tanta, viu, Celso? A Neide e o Wellington, que estão aí conosco. Uma alegria muito grande recebê-los. Estamos então, falar sobre... Deixa eu só falar para eles, Graça. E até onde parou? Até onde parou? No capítulo 7, no item 11, paramos no nono, né? Nono capítulo. Nono... Como ele fala? Lê a última frase. Orgulhosos que eres, antes de ser nobres e poderosos, começamos daí. Não, eu digo no final. Você parou no final, onde? Nós paramos em conserva-te, o último parágrafo. Conserva-te pura aos olhos de Deus, se não queres que o teu anjo guardião para o seu seio volte. Pode falar que é o primeiro parágrafo da página 5. Não, cada página é...
Nós vamos parar Tá. aí. Vamos começar na semana que vem, todos vós que dos homens sofreis injustiças. Isso aí. Então, Catarina, esse item do capítulo 7, né? 7, ele é muito importante porque ele vai dissecando aos pouquinhos as vaidades que são inerentes a todos nós. Então, ele vai aos pouquinhos colocando, né? Até aquela coisa da gente ver e achar que o outro está muito bem, está maravilhoso, e que nós estamos aí com dificuldades porque nós somos pobrezinhos. Aí a gente começa a comparar status social, riqueza, com pobreza e com status também da sociedade não tão assim exuberante. E aí nós fomos procurar qual é o conceito de orgulho, porque nós estamos falando de orgulho e de humildade. É esse o tônus do capítulo, orgulho e humildade. O que é o orgulho? Quando eu tenho um conceito exagerado de mim própria, né? Meu amor próprio é demasiado, isso é soberba, isso é orgulho, não é? Eu me acho melhor do que todo mundo, né? Eu sou a cereja do bolo. Então, eu sou o quê? Orgulhosa, né? Agora, o que é a humildade? As pessoas confundem muito, eu ouço muito isso. Fulano é tão humilde. Aí eu fico interpretando o que a pessoa está falando sobre a outra. É porque a outra sofre, naquele momento, uma pobreza monetária, né? Vivi, seja bem-vinda. Wellington, seja bem-vindo. Então, há uma distorção do que é orgulho e do que é humildade. Então, orgulho é o conceito que eu tenho de mim, sou melhor do que todo mundo, ninguém chega a ser como eu. E a humildade é o problema financeiro? Fulano é tão humilde, mora numa casa tão humilde. Não tem nada a ver isso. Tem muitas pessoas pobres que estão extremamente orgulhosos. É verdade. Extremamente orgulhosos. A humildade é quando a gente é conduzido à consciência das nossas limitações. Quais são as minhas limitações diante de uma situação? Então, quando eu não me envaideço com a parte financeira ou com um destaque na sociedade, eu, de repente, sou mais humilde do que uma pessoa que tem menos poder aquisitivo. Poder aquisitivo não tem nada a ver com humildade. Eu conheço pessoas que têm situações financeiras muito boas e que são extremamente humildes. Sim. São pessoas que se voltam o seu olhar para o outro, para o próximo. Querem estudar situações de como ajudar o outro. Então, quando nós... o que o Espiritismo nos revela? O Espiritismo nos revela que durante várias encarnações nós vamos fazendo escolhas das situações que vamos vivenciar. E aí, essas escolhas podem nos levar a exacerbar o nosso orgulho quando nós fazemos uma escolha que é para entrar pela porta larga, não é pela porta estreita. E porta estreita não significa poder de dinheiro, de status social, não. A porta estreita, ela está de acordo com o quê? Com as leis de Deus. A porta larga é a lei do homem. É a lei, aquela em que simplesmente eu estou vivendo 80, 90, 100 anos. Eu não penso no pós. Como é que vai ser o meu após eu deixar o corpo físico? Então, eu tenho que ter
bastante atenção nessas minhas escolhas. Claro que nós estamos muito distantes ainda da perfeição de um Chico Xavier, de uma Madre Dulce, de uma Madre Teresa de Calcutá, de uma Mahatma Gandhi e de outros mais. Eu estava ouvindo uma palestra do livro A Caminho da Luz, em que chegamos na época de Francisco de Assis. Como ele saiu da porta larga para a porta estreita, não é? Francisco de Assis tinha tudo, tinha, né? Era vaidoso também, mas quando ele compreende que nada daquilo estava satisfazendo o seu íntimo, quando ele vai ficando insatisfeito, cansado daquela vida, ele então se volta para a porta estreita, a ponto do pai dele levá-lo a julgamento, né? Denuncia ele ao papado, e ele então retira todas as suas vestes, todos os seus suas posses materiais e entrega para o pai. É isso que o senhor quer de mim? Está aqui. Agora eu vou seguir o meu caminho. E o caminho dele foi voltado para quê? Tanto que a ordem dos franciscanos é a ordem que prega a pobreza no sentido de que a pessoa tem que viver na humildade. Não pode ter a vaidade daquilo que Francisco via diante da igreja, né, da época. Hoje a gente já vê um padre Júnior Lancelotti, um padre Medoro, voltado muito para esse conceito de olhar o pobre como alguém digno. E o pobre, que eu digo, não é o pobre só de bens materiais, mas é o pobre também de valores morais. Eles vão atrás desses pobres. Aquele que está na Cracolândia, aquele que está dormindo debaixo de um viaduto, porque o álcool é que faz com que ele não sinta frio ou não sinta a chuva que cai sobre seu corpo. Aquele ser humano que já perdeu a ligação com os valores morais que deveriam permear a sua vida. Então é atrás desses que eles vão. Incomoda a sociedade. Porque nós ainda estamos, apesar de todo o nosso avanço, você vai lá, desde quando a criação da Terra até hoje, a humanidade já avançou muito nos seus conceitos de amor ao próximo. Por mais que você veja esse turbilhão de situações difíceis que nós estamos vivendo agora, nós já avançamos muito, muito. Hoje nós temos legislações que protegem criaturas que estão à margem da sociedade, ou até mesmo à margem das situações mais convencionais. Então, é preciso que a gente tenha o raciocínio de que a sensação de posse materiais, ela é muito passageira. Se eu disser para vocês que eu vou viver 150 anos e devo viver nesse corpo, né, porque eu vou viver muito mais, vai passar, não vai? Eu já estou na metade dele. Estou na metade. Eu não vi passar a metade, eu nem vi. E aí? O que eu vou levar daqui? Nada. Só o que eu deixar a nível de ajuda, de projeção para outras pessoas. Não só para mim, não só para minha família, mas como é que eu estou olhando para os lados? Né? É preciso olhar para o lado com olhos de fraternidade. Nós ainda não sabemos, né, Wellington, o que é, na realidade, um amor.
O amor que Jesus dedicou à humanidade, nós ainda não temos noção, compreensão do que seja esse sentimento. Mas nós já temos a fagulha, nós já temos a centelha, nós já sabemos o que queremos, sim. Nós queremos, ao passarmos desta vida, para nos refazermos e projetarmos uma nova situação lá na frente, nós já sabemos que precisamos trilhar caminhos em que o orgulho e a ambição vão deixando de fazer parte da nossa vida, a vaidade e o egoísmo, e nós passamos a ter o verdadeiro caminho para chegarmos à humildade, né? Jesus, quando cura a mulher hemorroíça, né? Ontem até a Catarina falava sobre o Dechossen, né? Que é o que está agora bombando na internet, na Netflix e outros mais, que é um seriado, né? Uma série onde eles vão, apesar de todas as coisas que nós sabemos que tem que colocar num filme, porque senão ele não agrada, não é? Ele passa a ser igual a todos que contaram, mas ele é muito moderno. E aí você vê a mulher adúltera, a mulher hemorroíça, quando ela diz: Senhor, eu toquei no seu manto e fiquei curada. Aí ele disse: não foi o meu manto que te curou. Não foi a barra do meu manto que te curou. Foi você, foi a sua fé. A sua fé. E Jesus fala isso constantemente. Sua fé te salvou. Foi a sua fé que fez com que você conseguisse esse milagre, entre aspas. Então, se nós tivermos fé de que nós somos capazes de irmos renunciando àquilo que é a porta larga, né? Nos informando cada vez mais do que é real no ter, nós vamos, então, nos afastando. Apesar de termos uma conquista, a casa, o carro, o ter. Porque nós também podemos e devemos, através do nosso trabalho digno, ter as nossas posses que facilitem a nossa vida, o nosso deslocamento, um médico. Nada disso o Espiritismo é contrário. Sim. Ninguém quer que o outro ande de roupa rasgada e de pé no chão para ser humilde. Isso aí não leva a nada, né? Muito pelo contrário, trabalha, consegue viver a sua vida independente, né, Josimere? E a gente vai, aos poucos, deixando esse ter com a característica de riqueza, de soberba, para o ter a capacidade de autoanálise. Eu não tenho que analisar a Catarina, eu tenho que analisar a mim, né, Michele? Eu não tenho que ficar olhando o que a Catarina tem, como é que ela conseguiu, por que ela conseguiu. Não, eu tenho que ver a mim, né? E o mais importante é que esse ter, ele é igual uma droga. Você começa buscando algo assim, eu vou trabalhar para me ter um cantinho para me morar. Quando você consegue isso, em vez de você fixar e melhorar não, você já quer outra coisa. Aí você já quer outra, você já quer outra, quer outra. Quando você vê, você está num emaranhado de situações que você não sabe como sair dele. Não é? Então, gente, esse desejo descontrolado de posse, né, é muito pernicioso. E quando a gente compreende a nossa condição de servo de Deus, Catarina, nós viemos aqui com um único objetivo: evoluir. Um único objetivo. E a nossa evolução não pode se caracterizar só com bens materiais. Porque esses vão ficar todo aqui. Eu canso de dizer, eu nunca vi um baú de mudança atrás de um caixão.
Eu nunca vi, pode ser que lá atrás tenham. A gente vê túmulos maravilhosos. O que, que tem ali dentro? O mesmo cadáver que tem um que está enterrado lá na terra. Nós somos iguais. Então é preciso que a gente trabalhe muito esse sentido, né, de que nós todos somos filhos de Deus. Perceber essa situação de que estamos ligados todos com um único objetivo: evoluir para a perfeição. Hoje eu ainda tenho muitas dificuldades, muitas, entendeu? Mas eu já consigo, por exemplo, ouvir alguém que está passando por uma situação mais difícil. Quantas vezes eu, na juventude, principalmente, ai meu Deus, aquela pessoa vem com a mesmo assunto, vem chorar miséria, vem, sabe? Aí a gente passava por outro lado, vem fulano lá, vamos passar pelo outro lado, porque ele vai chorar miséria. Hoje você já para e ouve, não é verdade? Era o famoso desmancha bolinha. Vem fulano lá, desmancha bolinha. Vai falar de doença, vai falar de falta de dinheiro, vai falar. Era tudo voltado assim. Eu não quero ouvir tristeza. Não é? Hoje você já tem aquela coisa de ouvir o outro. Mesmo que você não resolva a situação do outro, você pelo menos dá uma atenção. Dá uma atenção. Quantas vezes eu li, Catarina, isso assim, 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 às vezes eu tô perturbando a cabeça dela. Mas ela me ouviu. Pode deixar, a gente vai resolver. Ontem, Catarina ligou para mim, Graça, o nosso expositor não responde, como é que nós vamos fazer? Calma, Catarina, vou tentar. Não consegui. O pobre coitado do homem estava debaixo daquela chuvarada toda, em Araraquara, parado no meio do caminho, sem internet, sem nada. Ele tinha, às 3 horas da tarde, feito uma palestra, estava retornando para casa e o horário dava perfeitamente. Hoje eu estava vendo agora pela televisão mais de 7 quilômetros da BR-040, todo mundo parado desde as 9 da manhã. É verdade, então, são coisas imprevistas. Falei, Catarina, minha filha, o que você quer fazer? Ai, Graça, você entra comigo? Claro que entra. Né? Então, pronto, entramos, cumprimos com o nosso dever de estar naquele horário, naquele momento, com a sala aberta, tentando levar uma palavra de fé, de esperança àqueles que vão prestigiar aquele momento, porque também estão precisando. Então, hoje, quando nós nos predispusemos a fazer o culto do Evangelho no lar, foi para nos abastecer, mas também para abastecer a tantos irmãos que estão conosco aí. Então, que Jesus possa abençoar-nos, possa abrir as nossas mentes para que nós possamos entender o que é a humildade e o que é o orgulho, e optarmos por sermos humildes, mas não deixarmos de buscar o conforto material, sendo não apegarmos a isso. Nós não vamos levar, mas nós podemos desfrutar de um conforto material. Trabalhemos honestamente para isso. E não deixarmos de olhar à nossa volta aqueles que estão de mãos vazias, pedindo que nós possamos dar a mão e caminhar com eles. É um caminhar unidos. É isso aí. Muita paz a todos. Muito bom que você colocou. A Miu que falou, sou muito grata por vocês estarem aqui aos domingos nesses 30 minutos. Muito obrigada. Obrigada. Carinho, Miu. Nós é que agradecemos, porque nós formamos nesse instante uma corrente de pensamentos positivos para chegar até um pouco mais alto na nossa esfera de contato com os benfeitores maiores. Verdade. E tudo que você falou, que a gente precisa ter equilíbrio nas situações. A gente saber manusear o dinheiro, né, que nos é colocado para a administração, não deixar que isso
vire uma coisa que somente eu veja isso na frente, ver, né? Deixa eu ver o que ela está falando aqui. Sou mãe atípica e tenho dificuldade de comparecer às reuniões à noite. O Cláudio deu gratidão, vou com o pequeno na escolinha. Que bom, Que bom. tá A gente vendo? Sempre aprende muito na escolinha, hein? Escolinha é uma escola para eles e para nós. é verdade. Então, sempre há uma oportunidade. Temos várias reuniões e sempre uma a gente se encaixa. Nós não estamos desamparados nunca. Então, vamos fazer... Oi? De forma alguma, né? A gente está desamparado. Exatamente. Oi, Terezinha, você entrou, mas você vai pegar a nossa prece final. Tem Seja bem-vinda. importância, depois fica no YouTube. Depois sempre fica lá no YouTube. O Celso comentou que todas elas estão lá, bonitinhas, editadas, para quem quiser assistir. Fica no Instagram também, todas elas. Então, vamos fazer a nossa oração, agradecendo por esse momento de estudo, por aprendermos um pouquinho mais sobre o orgulho, o egoísmo, para que possamos realmente praticar, realmente todos os dias refletir sobre os nossos atos, as nossas ações, para que possamos colocar dentro de nós a caridade, o auxílio ao próximo, não deixar com que esse orgulho dite as regras da nossa vida. Para isso é preciso estudar, ter a paciência e seguir com o Evangelho de Cristo. Agradecemos a esses amigos celestiais que nos acompanham e pedimos a todos eles e ao Mestre Jesus que possam fazer uma varredura em cada cantinho do nosso lar, retirando todos os miasmas, todos os pensamentos ruins e todos aqueles irmãozinhos que infelizmente não sabem, mas estão nos prejudicando e a eles próprios, que sejam caminhados pela espiritualidade maior para serem esclarecidos diante das suas situações. Fluidifique as nossas águas que estão ao nosso lado, colocando os remédios, as vitaminas, os sais minerais, aplicando em nós esse passe fraterno, não só a nós, como todos aqueles que estão nos cômodos ao lado. E abençoe, Senhor, nossos governantes, para que eles tenham a sabedoria e o discernimento de trazer a paz para todos aqueles em que eles comandam, para as nações. Abençoe a nossa humanidade, querido Pai maior, e a nós todos, para que tenhamos mais coragem, fé e esperança em nossa vida. Fique conosco, nos abençoando e nos iluminando para a nossa caminhada. Graças a Deus, que assim seja. Assim seja. Ótimo. Então vamos lá. Corre lá no Beijo para vocês. Tchau, gente. Não, Celso, não importa. Beijo. Com Deus. Tchau, tchau.